O candidato do centro-direita, Ciprian Ciucu, foi eleito presidente da Câmara de Bucareste, recebendo cerca de 36% dos votos nas eleições locais. A adversária direta, Anca Alexandrescu, uma jornalista apoiada pelo partido de extrema-direita Aliança para a Unidade Romena, recebeu cerca de 22% dos votos. Vreau să fac din București proiectul vieții mele. Și asta nu pentru termen scurt, ci pentru termen lung. Pentru că orașele care se schimbă cu adevărat au nevoie de primari care să stea pe termen lung primari și să-și poată pune în aplicare viziunea. A eleição ocorreu depois de o antigo presidente da Câmara da capital romena, Nicu Șordan, ter deixado o cargo após assumir a presidência da Roménia. Dois ex-autarcas da capital romena tornaram-se mais tarde presidentes do país. The new mayor of Bucharest has some difficult tasks ahead. First of all, he must solve the problem of the heating system. After that, the problem of the traffic and the pollution. And he must do that in a complicated political situation with our government caught in the middle, a coalition made by 4 parties. Num ato invulgar de rebeldia, dezenas de DJs que animavam uma festa de rua reuniram-se em frente ao Parlamento húngaro em Budapeste no sábado à noite para protestar contra a política do governo em matéria de drogas. A szervezők többször is kiemelték, hogy ma este senki sem azért jött ide a Kossuth térre, hogy kiálljon a drogterjesztők és fogyasztók mellett, hanem azért, hogy megvédjék a budapesti szórakozóhelyeket és a turizmust. Nos últimos meses, a polícia inundou repetidamente os locais de espetáculo em busca de drogas, levando músicos algemados que possuíam apenas algumas gramas. Artistas que, não por coincidência, tinham criticado o governo nas suas canções. Tucatjával viszik el bilincsbe a fiatalokat. Azt gondolom, hogy nem ez a megoldás. Valóban vannak drogproblémák, de ez nem megoldás. Azért állunk itt ki most a parlament előtt, hogy a kormány üljön le szakemberekkel, hozzon egy átfogó drogstratégiát, és fektessen bele abba, ami igazán biztonságosabbá és egészségesebbé teszi a közösségeinket, ami a megelőzés, a kezelés, az ártalomcsökkentés, a tájékoztatás. Não há muito tempo, o comissário governamental responsável pela luta contra o tráfico de drogas, Laszlo Horváth, declarou que a Hungria aplica tolerância zero em relação às drogas, mas chamou o álcool de parte integrante da cultura húngara. A Alemanha não deve continuar a conceder asilo aos sírios, dado que o regime do presidente Bashar al-Assad caiu, disse o chanceler alemão. No entanto, Tarek al-Aouz, o antigo refugiado sírio e porta-voz da Pro-Asilo, advertiu que o país continua a ser inseguro para as minorias e para as mulheres. Após a expulsão de Assad no início de dezembro de 2024, al-Aouz ficou esperançoso. Für mich war das Moment der Hoffnung, ein Riesenaufbruch, dass wir eine Demokratie und einen Rechtsstaat in Syrien aufbauen können. Leider hat es aber nicht länger gedauert, bis wir eine Klatsche der Realität gekriegt haben. Ahmed al-Shara, um antigo líder afiliado da Al-Qaeda, tornou-se presidente interino da Síria em janeiro de 2025, mas muitos sírios duvidam do seu compromisso com a democracia. Das sind Dschihadisten, die dann nicht länger nach dem Sturz vom Assad-Regime angefangen haben, Minderheiten, LGBTIQ-Menschen und Frauen zu verfolgen und zu unterdrücken in dem Land. Al-Aouz adverte que o envolvimento das potências mundiais com grupos jihadistas é extremamente perigoso. Was wehtut, ist, dass die internationale Gemeinschaft gerade versucht, genau diese Gruppe mit Ahmed al-Shara gerade zu legitimieren in Syrien. Hauptsache, sie haben einen Ansprechpartner in Syrien, mit dem man verhandeln kann und sprechen kann. Sie drucken aber ein Auge zu. Tarek alerta para uma nova onda de refugiados e critica a atual política de acolhimento, descrevendo-a como insustentável. Das Ziel wäre es, die Menschen so viel wie möglich davon abzuhalten, nach Deutschland zu fliehen oder nach Europa zu fliehen. Das wird aber nicht funktionieren. Letztendlich, die Menschen fliehen, weil es Kriege und Krisen in den Herkunftsländern gibt. Segundo al-Aouz, regressar à Síria neste momento é demasiado perigoso. Defende ainda que a Europa tem de exercer mais pressão sobre os atuais governantes. Die Mehrheit der Menschen sagen, wenn es wirklich eine Stabilität in dem Land gibt,
dann würden wir zurückkehren und das Land aufbauen. Und unsere Erfahrung mit der Demokratie im Ausland, also im Exil, nicht nur Deutschland, sondern Europa oder weltweit, wollen wir mitbringen. Após 60 anos de ditadura, Alaho sonha com uma Síria democrática. In Deutschland sind rund 920 Syrer ausreisepflichtig. Einige Politiker sagen, sie sollen wieder zurück und ihr Land aufbauen. Doch dafür fehlt es in Syrien an Sicherheit. Deshalb muss zunächst mit der syrischen Zivilgesellschaft in Deutschland gesprochen werden, denn sonst folgt die nächste Fluchtwelle. Diana Resnick aus Berlin für Euronews. Durante o fim de semana decorreu mais uma batalha entre a União Europeia e Elon Musk, com o magnata da tecnologia e proprietário da rede social X a defender que o bloco deve ser desmantelado. Parece um exagero, mas se olharmos para a linha do tempo, os sinais de alerta são antigos. Recuamos até julho de 2024, quando Musk afirmou que Bruxelas ofereceu um acordo secreto e ilegal para censurar o discurso. Depois de verificados os factos, percebemos que se tratava apenas de um procedimento de conformidade padrão oferecido a todas as plataformas. Em agosto de 2024, a Comissão Europeia enviou uma carta de advertência formal para que o X cumprisse a legislação europeia. Em resposta, Musk publicou naquela rede social um meme pouco diplomático do filme Tropic Thunder. No final de 2024, a retórica transformou-se em ação. Musk disse aos eleitores alemães para apoiarem o partido de extrema-direita AfD e depois atacou os juízes italianos sobre o tema da imigração, afirmando que os imigrantes precisam de ir embora. A atual batalha de Elon Musk é contra a multa de 120 milhões de euros da Comissão Europeia ao X. Não se trata de censura, mas sim de fraude contra o consumidor. A empresa vende o selo de verificação de conta a qualquer pessoa, incluindo bots, bloqueia ativamente os investigadores para que estes não acedam a dados públicos e esconde quem paga realmente os anúncios que os utilizadores veem. Dado que a sanção é muito inferior à coima máxima possível, pode ficar a dúvida: será mesmo esta guerra uma questão meramente comercial? O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu diz que Israel e o Hamas estão prontos para iniciar a segunda fase do cessar-fogo em breve, assim que os restos mortais do último refém sejam devolvidos. Netanyahu fez esse comentário durante a primeira visita do chanceler alemão Friedrich Merz a Israel como chefe de governo. Os dois líderes têm claras diferenças quanto à questão de Gaza e à solução de dois Estados, mas ambos fizeram questão de sublinhar o compromisso de manter uma relação bilateral estreita. Apesar de defender a segurança de Israel, Merz diz que o país deve ser responsabilizado à luz do direito internacional. Im Verlaufe dieses langen Krieges hat uns aber das Vorgehen der israelischen Regierung auch in ein gewisses Dilemma geführt. Deutschland muss für Israels Sicherheit einstehen. Und Deutschland muss für Menschenwürde und Recht einstehen, die den Kern unserer Verfassung. Merz diz que a segunda fase do processo de paz deve começar em breve e que um Estado palestiniano, como parte de uma solução de dois Estados, é o caminho a seguir para uma paz duradoura. Netanyahu contradiz o chanceler no que diz respeito à solução de dois Estados, uma possibilidade que rejeitou repetidamente no passado. Antes da reunião, Merz visitou o Museu do Holocausto Yad Vashem, em Jerusalém, onde depositou uma coroa de flores em memória das vítimas da Alemanha nazi. Há alturas em que a sociedade nos recorda que o verdadeiro progresso não se mede apenas em tecnologia ou números, mas em atos de compreensão, respeito e inclusão. Os cães-guia para cegos são uma das provas mais vivas de que a dignidade humana pode assentar nas quatro patas de uma alma dedicada. Rafaélia abriu-nos um mundo inteiro pelo qual normalmente passamos sem nos apercebermos. Ao lado tem a Dream, a cadela guia que a acompanha. Uma alma cheia de calma, segurança e devoção. Não é só uma cadela, é os olhos, a autonomia e a liberdade de Rafaélia. Με βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Μου εντοπίζει εμπόδια στο δρόμο και στη διαδρομή που θέλω να ακολουθήσω, τα οποία ενδεχομένως εγώ με το λευκό μου μπαστούν δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω. Επίσης, με οδηγεί στον προορισμό μου με όσο το δυνατόν περισσότερη ασφάλεια. Αποφεύγει εμπόδια που ενδεχομένως να υπάρχουν.
Os cães-guia são treinados de forma metódica para ler o terreno, evitar obstáculos, dizer não quando um percurso é perigoso e estar ao lado da pessoa que acompanham a cada passo. Mas a parte mais extraordinária não está nas capacidades do animal. É, acima de tudo, a relação profunda e recíproca que os cães desenvolvem com a pessoa que estão a guiar. Κοίταμε το ταπεραμέντο, τη συμπεριφορά του, το πώς διαχειρίζεται το στρες. Γενικότερα, αν μπορεί να είναι ένας καλός σκύλος οδηγός αργότερα, με μια καλή συμπεριφορά, ο οποίος μπορεί να έχει υψηλό δίχτυ ευφυΐας, παρατηρητικότητα, οξυδερκία, να λύνει τα προβλήματα, να θέλει να εξυπηρετήσει τον άνθρωπο, να μην έχει προβλήματα με το περιβάλλον, με τις επιφάνειες, να μπορεί να διαχειρίζεται γενικότερα το στρες και πώς λειτουργεί μέσα σε αυτό και να βρίσκει λύσεις, έξυπνες λύσεις. Ναι, και στους σκύλους δεν σε πάει, εντάξει. Os cães-guia deslocam-se com confiança. Em poucos metros dá logo para perceber o que estes animais mostram todos os dias. São ajudantes e são parceiros, de corpo e alma. Fazem a ligação entre a incerteza e a independência. Κάποιες φορές τα μάτια του ανθρώπου μπορεί να έχουν 4 πόδια. Ο σκύλος οδηγός δεν βλέπει απλώς τον δρόμο, βλέπει την καρδιά του ανθρώπου που τον κρατάει. Και αυτός ο άνθρωπος, κρατώντας το λουρί, βρίσκει την ελευθερία του και την ανεξαρτησία του. Πολλές φορές οι πιο πιστοί οδηγοί στη ζωή μας μπορεί να μην έχουν πει ποτέ ούτε μία λέξη. Από την Αθήνα για το Euronews, Θεοδώρα Ηλιάδη. Και Ρενέ.